O canal da Maria Umbuzeiro costuma trazer temas leves, temas divertidos, mas hoje nós vamos falar de uma situação constrangedora. Ah, Maria, mas que novidade tem nisso? Seu canal tá cheio de situações constrangedoras. É, mas é um constrangimento diferente. É um constrangimento ligado a medo e também um constrangimento ligado a trauma, porque durante muito tempo eu não consegui falar sobre essa história. Foi o dia em que eu literalmente caguei de medo. Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Maria Umbuzeiro. Já se inscreve porque é um vídeo por semana, ativa as notificações porque você vai ser avisado assim que o vídeo ficar pronto. Curta o vídeo, comenta porque você vai estar ajudando o canal da Maria Umbuzeiro a se desenvolver pela amizade. Ano de eleição, eu estava trabalhando na campanha política de um deputado estadual e o ambiente do trabalho era um gabinete do partido político desse deputado. A característica da sala, eu ficava numa recepção, uma mesa, na minha frente era a entrada da sala e aqui do meu lado esquerdo, que para você vai ser aí o de direito, era assim uma sala no formato de L. E aqui à minha esquerda ficava uma sala de reunião, uma copa e um banheiro. Esse ambiente era sempre um entre e sai muito grande de pessoas que trabalhavam na campanha e também o eleitor que ia lá, essa coisa dessa movimentação da época de política. Bom, numa tarde mais tranquila, entra, como não tinha um controle de entrada, entra um rapaz aparentando uns 35 anos. Eu me lembro até hoje que ele trajava uma camisa azul de botão, tinha um cabelo bem cortadinho, assim, bem baixinho, tinha uma aparência assim pálida. E eu me lembro dele entrando, segurando uma sacolinha plástica, assim, nos peitos, assim, trazia para o peito dele, com aquele apego, assim, aquela sacolinha plástica. Então, fica com uma dica para você: desconfie daquela pessoa que tem um apego a uma trouxinha, uma sacolinha plástica. Boa tarde, seja bem-vindo. Silêncio. Tudo bem? Silêncio. Posso ajudar em alguma coisa? Se sentou. Aceita uma água? Não. Aceita um café? Não. Gente, acredite, eu sou uma pessoa que aprecia o silêncio, mas aquele silêncio estava me deixando assustada. Sim, li o sentido que algo diferente estava acontecendo ali. Peguei o telefone e comecei a ligar para a recepção. Tá ligando para onde? Tomei aquele choque. Então, eu tô trabalhando ligando aqui na recepção. Desliga o telefone agora. Falei, mas também eu tô ligando, ninguém atende. Todas as vezes que eu me vejo em apuro, eu chamo por Nossa Senhora. É quem me vale dos apuros que eu já passei. E olha que não foram poucos apuros. E em qualquer oportunidade dessa, eu vou contar mais para vocês que Nossa Senhora tem me livrado de cada uma. E aí eu comecei aqui mentalmente rezar, Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, e suar. E a mão não parava de suar, e eu começava a limpar essa mão na calça, e de repente o telefone toca. Eu, prontamente, recepção do gabinete e tal, e a pessoa do outro lado querendo informação, e eu sem saber como agir, e ele de lá perguntando quem era que estava no telefone, e eu sem saber o que fazer, e não dizia coisa com coisa no telefone, a pessoa do outro lado precisando de informação e sem entender, me achando estranha, mas não era ninguém conhecido, e eu aqui sem saber o que fazer, e suadeira comendo no centro, perna. Eu sentia minha roupa já começar a molhar, e ele tenso do outro lado, querendo que eu desligasse o telefone. Enfim, não dizia coisa com coisa. Falei para a pessoa que estava do outro lado da linha que eu tinha anotado as informações, mas a verdade é que eu não conseguia nem pegar na caneta. Quando eu desligo o telefone, ele pergunta: Você está com medo? Eu disse: Medo? Não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Silêncio. E esse silêncio para acabar de me matar. Porque essa altura do campeonato eu começava a rezar e eu não conseguia concentrar mais na oração. Era só a minha Nossa Senhora. Aí, minha Nossa Senhora, e não saía mais nenhuma Ave Maria. De repente, ele fala: Posso fazer uma ligação? Eu, pode? Me dá um número. E tô eu ali, gente, tremendo, sem enxergar direito as teclas do telefone, comecei a digitar um número. Quando a pessoa do outro lado falou alô, que eu respondi alô, ele avançou na minha mão. Me dá, me dá! Pegou o telefone e começou a falar com a pessoa. E ele dizia assim: Eu não vou, eu não vou.
Não é minha casa, não é minha casa. Eu não volto mais para aí. Não quero mais saber desse lugar. E aí eu comecei a pensar, não, isso aí está acontecendo, ele está injuriado com alguma coisa, alguma discussão de família, ou pode ser uma briga de mulher, alguma DR que está acontecendo aqui. Aí ele começou a conversar e olhar para mim. Ela está aqui, tem uma moça tá aqui na minha frente. Uma moça. Não vou passar para ela, não. Não vou passar para ela, não. E de repente, a pessoa do outro lado, acho que convence ele, e ele fala: ela quer falar aqui com você. E eu tremendo para pegar naquele telefone, né? Quando eu falo alô, a pessoa diz: alô, não diga nada, só escuta o que eu tenho para te falar com muita atenção. Aqui é a doutora Cristina. Eu falo do Hospital Psiquiátrico do Juliano Moreira. Gente, nesse momento, duas coisas eu não conseguia controlar: o medo, a tremedeira e as lágrimas que começaram a escorrer descontroladamente. E ela continua a dizer: você não reaja. Converse naturalmente. Ele é perigoso. Fique tranquila. Não tome nenhuma atitude. Se você puder convencer ele a me ligar mais vezes, eu vou conversando com ele e vou convencendo. E no momento oportuno, você vai me dizer do endereço de onde você está falando. Ave Maria. Nesse momento, eu era uma criatura petrificada, que só chorava, gelada, morta-viva ali. Continuava falando ali e eu não conseguia ouvir mais nada. Eu não conseguia ouvir mais nada. E eu só olhava para ele, ele assim desesperado, querendo saber o que ela falou, e cadê voz para dizer o que ela falou? Cadê voz para dar uma resposta ou nada? Eu só começava a chorar, a chorar. E ele pega o telefone da minha mão e continua a conversar com ela. E olha para mim, e estranhando aquela minha reação, ele começa a ficar agitado, nervoso, suava mais do que eu. Não sei quem suava mais, se era eu ou ele. Nesse momento eu só comecei a mentalizar: minha Nossa Senhora, me proteja, minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora, não deixa que nada aconteça comigo, minha Nossa Senhora. Valei-me, minha Nossa Senhora. Tudo caladinho aqui dentro, minha Nossa Senhora, não deixa que aconteça nada comigo. E aquele medo que subiu, e aquele medo que me paralisou naquela cadeira, que eu não conseguia levantar para nada. Comecei a respirar assim, quietinha ali no meu canto. Continuei a chamar por Nossa Senhora e aí eu tive a reação de tirar o meu sapato. Comecei a tirar o sapato com o pé e comecei a planejar como é que eu ia fazer para levantar e correr para o banheiro. Era perigoso. A doutora disse para eu não reagir, mas eu tinha que tomar uma atitude, porque eu comecei a olhar para a cara dele, ele estava mais suado do que eu, começou a ficar nervoso e passava a mão nessa cabeça. E ali conversando com a doutora, eu não sabia que ela estava falando do outro lado. E começou a me dar aquele pânico, eu falei: eu vou partir por tudo ou nada. Eu vou dar uma de doida aqui também. E começou aquela agonia, aquele medo que tomou conta de mim e que eu não sabia como fazer para controlar aquilo. E só uma coisa na minha cabeça que vem nesse momento é chamar por Nossa Senhora. E aí eu falei: seja o que Deus quiser, eu vou levantar, vou no banheiro. Eu vou na cozinha, eu finjo que eu vou na cozinha, eu fiz qualquer coisa. E fiz um sinal que ia levantar. Quando eu fiz o sinal que ia levantar, ele levantou também. E encara. E o Pan, entendi o sinal, sentei. E nesse momento que eu sentei, lágrimas, 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 desespero, tremedeira, suadeira. E aí eu comecei a sentir assim um impulso de pensar assim: eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que levantar daqui, eu tenho que dar uma de doida, é tudo ou nada. É tudo ou nada, então eu vou morrer aqui. Eu só pensava nas tragédias, eu só pensava que podia acontecer uma coisa ruim, as piores coisas vinham na minha cabeça. E aí eu senti firmeza, que eu estava sem um sapato alto, botei o pé assim no chão, senti aquela firmeza e levantei no impulso, vup, igual um relâmpago, entrei no banheiro e cadê? Na hora de fechar a porta, parecia que a porta não fechava, aquele desespero, que um segundo parece que durou a eternidade. Eu ali tentando fechar a porta, comecei a gritar e a chorar dentro do banheiro. 5 segundos depois, ele tá na porta do banheiro. Pá, 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 o que foi? Abre a porta. E eu: socorro,
socorro, eu tô com dor de barriga. Eu sabia que lá fora não tinha como ninguém me ouvir. Eu tô com dor de barriga, eu tô com dor de barriga. Comecei a dizer coisas sem sentido para ele se compadecer da minha situação e não sei o quê. E comecei a dizer que eu tava com dor de barriga e ele começou a fazer silêncio do lado de fora. Começou a fazer silêncio e eu comecei a imaginar coisas. Eu falei, meu Deus do céu, na copa tem uma faca. Meu Deus do céu, na gaveta da mesa tem uma tesoura. Meu Deus do céu, esse homem vai pensando como é que ele vai arrombar essa porta aqui. E, gente, dentro do banheiro, eu tava com mais medo do que se eu estivesse lá fora, porque lá no banheiro eu tava me sentindo um bicho acuado ali. Gente, o medo era tanto e a suadeira era tanto que eu sentia minha roupa toda molhada. Eu tava toda molhada, cabelo, roupa, aquele calor. Fui na pia, comecei a molhar o meu rosto, assim, para ver se me acalmava e comecei a pedir ajuda. Eu tô mal, falava com ele, né, para ver qual seria a reação dele. Eu tô me sentindo mal, eu tô com dor de barriga. Eu não parava de dizer que eu tava com dor de barriga, foi assim, como se fosse um instinto falar aquilo ali. Silêncio, silêncio. Eu comecei a molhar meu rosto e tentar me acalmar por ali. De repente, ele começa, que fedor, que fedor. Era ele falando lá fora, né? E eu falei, eu tô com dor de barriga, me ajuda. E ele falou, o que que eu faço? Respondeu. Aí eu disse, você pode ligar para chamar a moça da limpeza. Aí ele, eu não sei usar o telefone, não. Eu falei, você vai pegar o telefone, vai apertar numa estrela e vai apertar 2, 3. E aí ele começou a dizer, eu não sei fazer isso não. Eu falei, vai lá no telefone, ele lá do telefone, ele pegando no gancho do telefone, eu tô ouvindo e eu tô falando, acha uma estrela. Aí ele apertou qualquer número lá. Aí eu falei, aperta o 2, aperta o 3. Não precisa falar nada não. Aí ele pegou ali, ficou por ali, não sei se ele ouviu a voz de alô do outro lado, desligou o telefone. E aí, gente, em poucos segundos, pouco tempo ali, não deu 1 minuto, chega o segurança. Assim, eu enganei ele. Eu dei um ramal do segurança. O segurança, você ligava, digitava o ramal, você não precisava dizer nada. Ele já sabia de onde era o ramal. E em poucos minutos ele estaria ali. Em poucos segundos eles chegaram. Abriu a porta. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Deu de cara com ele. Ele, assustado quando viu o segurança, começou a dizer que não fez nada, não fez nada, não fez nada. Eu disse, eu tô aqui no banheiro, eu tô aqui no banheiro. Aí o segurança se aproximou do banheiro, segurou ele ali pelo braço e começou a perguntar o que tinha acontecido. Eu disse, não, ele não fez nada não, ele saiu do hospital assim assado. Eu cheguei a falar com a médica e é para ligar para ela, ele tem o telefone dela. E comecei a falar coisas assim, né? E comecei lá do outro lado, ao mesmo tempo que tinha um segurança, que eu estava me sentindo mais segura, eu sabia que eu estava segura, aquele medo, aquele desespero não parava. Sabe? Quando você vê que o resgate está chegando, parece que você está mais nervosa assim. E foi essa situação que eu estava passando naquele momento. A voz de um outro segurança dizia, isso aqui tá fedendo demais, tá fedendo, bora, caminha, caminha. Começou a sair e o segurança disse assim, eu vou mandar uma pessoa da limpeza vir aqui conversar com você, viu? Fica tranquila, você pode abrir a porta, tá tranquilo. Eu vou mandar uma pessoa vir aqui conversar com você. Pouco tempo depois, chega a moça da limpeza. Oi, aqui é Dalva e Helene. Oi, pode sair, minha filha, pode sair. E aí, que fedor, que fedor, que fedor. E todo mundo falando que fedor, e eu não sentia fedor, né? Eu não sentia fedor, eu tava tão tensa, gente. Eu tava com tanto medo com aquelas mulheres chegarem, que eu abri a porta, eu caía no choro. Eu sentei naquela cadeira ali, eu só conseguia chorar e soluçar. Soluçar de medo e elas me consolando ali, trazendo uma água, tentando me acalmar. E aos poucos ali, tomando aquela água, eu comecei a acalmar e elas fedor, fedor. Quando elas começaram a fazer fedor assim, eu recobrando ali a minha consciência, o meu estado emocional, eu pensei, que estranho, né? Eu não tô, é todo mundo sentindo fedor, eu não tô sentindo fedor nenhum, né? E aí eu externei o pensamento, eu disse assim, engraçado, eu não consigo sentir fedor nenhum, né? Ele chegou aqui, entrou, ficou um bom tempo comigo, eu não achei que ele estivesse fedendo, não. Aí quando eu falei isso, uma olhou para a cara da outra assim, fez, coitadinha. Quando ela disse, coitadinha, gente, eu desconfiei imediatamente que o problema era comigo. Imediatamente eu senti que minhas pernas estavam toda
esmelada, gente. Eu literalmente tinha cagado nas calças, eu me caguei toda de medo. E quando eu estava falando que eu estava com dor de barriga, na verdade, eu acho que era o subconsciente, eu não estava falando conscientemente, mas na verdade, realmente eu estava sentindo a dor de barriga. E eu estava toda cagada, e nesse momento que eu recobrei ali a minha consciência, eu senti que realmente aquele fedor insuportável, aí veio a questão do constrangimento, né? Que apesar de você estar naquela situação, você está toda cagada, você fica constrangida, né? E elas começaram, não se preocupe, não se preocupe. O ambiente onde a gente estava não tinha ducha, chuveiro, para você tomar um banho ali. Era uma coisa meio que improvisada. Elas foram lá, pegaram todo o material de higienização, trouxe uma roupa lá de uniforme de serviço dela para eu vestir, e foi aquela situação assim constrangedora. Eu me caguei de medo e, gente, olha, vou falar para vocês, já tive muitas situações de medo. E eu ainda vou contar muita história aqui para vocês nesse canal. Já tive muita situação também com doido. A maioria das situações era de medo, de doido, quando eu era menor. Então, 3 coisas que eu sentia medo quando eu era criança: vaca de chocalho, cachorro doido e doido. Parecia que eram as coisas que mais me perseguiam quando eu era criança. E por isso mesmo eu já tive várias situações com doido, algumas situações engraçadas, mas a maioria das situações eram sempre de medo. E eu passei por essa situação já na fase adulta, de muito medo. E eu não desejo isso pra ninguém, gente. Agora eu quero saber qual foi o dia que você se cagou de medo. Conta aqui no canal da Maria Umbuzeiro. Não saia sem curtir esse vídeo e sem comentar. Um beijo.